Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder a lista de livros lidos pela Rory Gilmore. Se vocês não conhecem essa personagem, ela é uma das atrizes principais, né? Uma personagem principal do Gilmore Girls, um seriado que eu passei parte da minha infância e da adolescência assistindo com a minha mãe, então eu amo de paixão, tenho uma lembrança afetiva muito grande com essa série. E quem nunca, né, leitor, se identificou com a Rory, andando pra cima e pra baixo com um monte de livros, sempre livros diferentes. E tudo isso gerou uma lista dos livros que ela teoricamente leu durante a série. E então a gente tem acesso a essa lista através do site do List Challenge. Vou deixar aqui na descrição pra vocês responderem. Eu fiz as minhas respostas, não vou compartilhar a tela aqui e mostrar eu respondendo, porque tem bastante coisa. Ao todo são 339 livros, se não me engano. Eu fiz as minhas respostas, eu li 27 desses 339, que corresponde a 8%. E o que eu quero trazer aqui para vocês então? Os livros que eu já li dessa lista e os livros que eu quero ler. Eu sou com uma pilha imensa aqui do meu lado, então bora lá que tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Vou começar dando uma roubadinha, porque o primeiro livro que a gente tem nessa lista é o 1984, que ele está sendo lido neste momento. Eu estou lendo, né, por conta da leitura conjunta que estamos tendo aqui no canal, que vai começar no dia 27. Então, se você ainda não entrou para participar dessa leitura, fica aqui o convite. É uma leitura gratuita, uma abordagem psicológica, vai estar tudo aqui no card de descrição, o vídeo apresentando a leitura conjunta para caso você tenha interesse em participar. Esse livro aqui ele é dividido em 3 partes, confesso que eu já li a primeira, gostei bastante, tem bastante coisa pra gente conversar aqui e como ele estava na lista, eu vou considerar como lido porque eu sei que neste mês de maio, início de junho, no máximo, eu já finalizo ele e é uma das grandes distopias que a gente tem aí no nosso universo de literatura e é a minha primeira leitura também desta obra. Temos também o Alice no País das Maravilhas, eu tenho essa edição aqui lindíssima da Dark Side. Por sinal, eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente comentando das minhas edições mais bonitas da estante. Vou deixar no card de descrição também, caso você ainda não tenha assistido. E aqui a gente vai ter a história super conhecida e tradicional, né, da Alice no País das Maravilhas. Eu gostei bastante dessa edição, porque além dela ser belíssima, ela traz uma introdução sobre o autor e sobre essa pessoa, essa criança, né, que teoricamente inspirou a obra. Então acho que vale a pena vocês consumirem esse livro através dessa edição aqui. Temos o primeiro russo lido por esta que vos fala, que foi Anna Karenina. E sim, gente, meu primeiro russo foi um calhamaço, mas eu confesso que eu li ele em 1, 2 semanas na época, porque eu não conseguia parar de lê-lo. Por sinal, gostaria de fazer uma releitura dele, porque já faz 2 anos, eu acho que eu li ele agora, e foi uma leitura muito afoita que eu fiz, e hoje eu gostaria de fazer uma leitura com um pouco mais de qualidade. Por sinal, se você já assistiu o Gilmore Girls, você já recebeu spoiler do que acontece no final deste livro aqui, e que é aquele livro que poucas pessoas conseguem passar sem receber o spoiler. Se você é uma dessas pessoas, deixa aqui nos comentários, porque elas são raras. Um livro que eu li quando eu estava na minha adolescência, mais ou menos, e que eu não tenho aqui na minha estante, foi o Diário de Anne Frank. Eu lembro que eu não gostei na época do livro. Com certeza eu não tinha maturidade emocional e psicológica para conseguir aproveitar o livro, a obra em si. Então é um livro que eu acho que em um outro momento também vale a pena ser lido, mas ele não tá no meu radar aí de próximas leituras. Temos um dos livros que eu mais gostei de ler em 2023, que é Cândido ou Otimismo, do Voltaire. Esse livro aqui, ele ressoa para mim até hoje. A mensagem final dele impregnou em mim e uma das últimas frases, né, que você precisa cuidar do seu jardim. Então você precisa cuidar daquilo que é teu, aquilo que te diz respeito, aquilo que você é responsável, antes de você tentar resolver ali os problemas do mundo, antes de você entrar numa odisseia. Então é um livro que eu gosto bastante. Eu gostaria de reler ainda este ano esse livro. Quem sabe surge uma leitura conjunta aqui com os membros do canal, já fica aí uma sugestão para o pessoal, mas um livro que eu acho que dá para tirar bastante reflexões. Um dos últimos livros que apareceu aqui nas resenhas no canal foi O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse livro aqui, ele é sensacional, tem resenha, também vai estar no card de descrição. Nós vamos acompanhar esse jovem, o Holden, adolescente, que
é expulso de uma escola, né, do internato, e ao invés de ele voltar para casa e contar para os pais, conversar com os pais e lidar com aquilo que aconteceu, ele resolve passar 3 noites à deriva em Nova York, e a gente percebe o quão solitário e quão doloroso está sendo um processo de luto que ele está vivenciando. Gostei demais desse livro, eu sei que é um livro que divide opiniões, ou as pessoas amam ou odeiam. Eu fui uma das pessoas que amei no caso. Esse livro também temos resenha aqui no canal, que é uma canção de Natal. Eu fiz, obviamente, no Natal, né, do ano de 2023, então é um pouco recente ainda. Nós vamos acompanhar, então, esse personagem que vai ser visitado pelos 3 fantasmas do Natal. O do Natal do passado, do presente e do futuro, que representam, então, o resumo, né, do que compete a vida desse nosso personagem principal. Foi meu primeiro Dickens, gostei do livro, eu acho que ele tem um aspecto um pouco mais de uma parábola, um pouco mais infantil, mas não quer dizer que ele não seja profundo, muito pelo contrário. Recomendo a leitura, vou deixar também a resenha para vocês, caso vocês tenham interesse. Um livro que eu também não tenho aqui na minha estante é o Código da Vinci. Eu li esse livro quando todo mundo estava lendo, eu não lembro muito sobre o que ele fala, mas eu vou dar essa roubadinha porque eu sei que eu li, mas faz muitos anos já e eu não lembro nem do que se trata a história. Mas um livro que eu sei do que se trata é O Médico e o Monstro, e por sinal, eu achei que eu sabia. Quando eu fui ler o livro, eu vi que eu não sabia, porque é um daqueles livros que a gente é tão bombardeado por histórias, né, no dia a dia, tem tantas referências a ele em séries, filmes, desenhos, enfim, até mesmo em outros livros. E quando a gente vai para a obra original, a gente percebe o quão diferente é aquilo do que o nosso imaginário estava construindo. E eu li esse livro como leitura complementar para Frankenstein. Eu acho que foi uma ótima pedida. Apesar de ser um livro que eu não estava esperando o que acontecia, de certa forma eu sabia mais ou menos o que ia acontecer, então não foi aquele livro que me arrebatou, mas eu acho que é um clássico super curtinho e vale a pena ter no nosso repertório aí de literatura. Temos aqui também os contos do Poe, então trouxe representado nessa minha edição das histórias extraordinárias. É um dos livros que está na minha lista para 2024, dos 12 livros para esse ano. Estou devendo resenha para vocês. Tem alguns contos aqui bem bacanas, então na resenha eu quero comentar sobre os meus preferidos, compartilhar um pouco de como foi essa experiência de leitura para vocês e dizer também que essa edição é lindíssima, maravilhosa. Ela acabou não aparecendo no vídeo dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante, mas deveria ter aparecido. Bom, começamos com uma distopia e temos uma outra distopia aqui, que é o Fahrenheit. Esse livro eu li este ano com o pessoal do Clube Ethos. Eles têm uma turma anual que é o Ethos Light, então são livros um pouco mais curtinhos, mas muito fortes, muito poderosos. E esse foi a minha primeira distopia lida, gente, na vida. Então gostei bastante. Eu acho que chegou em um ponto no livro que ele não me impactou tanto, porque ele é tão real e ele é tão do nosso dia a dia, e é tão corriqueiro as coisas que acontecem, que ele não me arrebatou. Mas na hora que eu parei para pensar, nossa, esse livro ele é publicado em 1900 e pouco. Então, como que o autor conseguiu ser visionário a ponto de quase conseguir prever o que a gente ia estar vivenciando hoje em dia? Então, eu gostei muito desse livro na hora que eu consegui fazer essa reflexão, quando eu consegui trazer esse contexto histórico, né, de quando ele foi escrito e publicado para essa leitura nos dias atuais. Então, recomendo também a leitura, principalmente para nós amantes de livros. Temos também O Senhor dos Anéis. Eu trouxe aqui representado na minha edição que eu tenho aqui, que é quase uma edição de colecionador, que é da Martins Fontes, que não é mais lançada. Eu li na minha adolescência esse livro, a releitura sairá este ano com a Mari, do Livros e Repertórios, que ela está lendo as obras do Tolkien com o clube de membros dela. Então, muito em breve vou voltar para esse livro, estou bem ansiosa por conta disso, porque faz muito tempo que eu li. Eu tenho muito mais a memória dos filmes, né, na minha cabeça do que do livro em si. Então, quero também visitar esse livro agora um pouco mais velha. Um livro que está na minha lista de desejos e que eu já li, mas que eu não tenho físico ainda, e eu quero físico, porque
quero reler essa obra, é Flores para Algernon. Gente, esse livro, eu chorei tanto no final, mas aquele choro catarrento, sabe? Aquele choro feio, aquele choro que dá vergonha, nossa senhora, mas lindíssimo esse livro. A gente vai acompanhar a história de um jovem, né? De um rapaz que ele tem uma deficiência intelectual e que ele é submetido a uma cirurgia para ampliar, aumentar o seu QI. E um dos testes que ele faz ali para ver se o seu QI foi ampliado ou não é uma competição, entre aspas, com um rato que passou pelo mesmo procedimento que ele. Então é um duplo, é seu espelho ali. E a gente tem a história, né, desse personagem, de como ele vai voltando a compreender, né, o universo à sua volta e como ele vai percebendo como as pessoas o tratavam, como ele vai lidando com essa aquisição de inteligência e a forma também com que ele lida com o rato e como ele percebe os efeitos da cirurgia no rato. É um livro sensacional. Se você não chorou nesse livro, você está morto por dentro. Brincadeiras à parte, é um livro que realmente me tocou bastante. Eu quero reler, eu li, eu acho que ele em 2022, se eu não me engano. Das searas de livros que eu amei ler, mas que eu não fiz resenha para o canal, temos Frankenstein. Esse é um livro favoritado, 5 estrelas, meu Deus do céu, amo. Eu quero reler ele ainda este ano e fazer uma resenha aqui pro canal, porque eu senti que eu não consegui dar conta de tudo que o livro tinha para me trazer e eu não consegui sintetizar as coisas que eu precisava em uma resenha, por isso que nós não temos. Esse é um dos livros também que me surpreendeu no sentido de que eu achei que eu sabia sobre o que se tratava e na hora que eu fui para a obra era muito diferente, muito maior, um universo muito mais incrível daquilo que a gente consome nos filmes, séries, etc. Se você acha que você conhece a história do Frankenstein, pense 2 vezes, vá ler o livro, faça esse favor a si mesmo. Temos também o Grande Gatsby, esse livro que eu preciso fazer as pazes. A gente vai acompanhar a história então do Grande Gatsby, sobre o ponto de vista de um outro personagem, né, que vai narrar a história e a gente vai ser introduzido nessa história das pessoas ricas, essa visão entre o old money e o new money e tudo que a gente vai acompanhar então nessa era nos Estados Unidos. É um livro que não funcionou tanto por mim, mas eu tenho a meta de ainda esse ano fazer as pazes com esse livro e trazer uma resenha para vocês, ou se eu não fizer as pazes eu trago a resenha mesmo assim, porque também está na minha lista de 12 livros para 2024. Falando em lista de livros para 2024, temos também o Hamlet, que eu também estou devendo resenha, gente. Ai, devo, não nego, pago quando puder. Tenho que sentar a bunda na cadeira e fazer a resenha para trazer vídeo para vocês. Esse também foi um livro que eu quis me desafiar esse ano, a ler algo diferente. Shakespeare era uma lacuna até então na minha trajetória como leitora. Eis que li Hamlet, abri a porteira e comecei a ler várias outras peças dele, eu gostei bastante. É muito mais tranquilo e acessível a escrita do que eu imaginei inicialmente. Temos aqui 2 livros do Harry Potter, não sei por que somente esses 2, mas tudo bem. O primeiro então é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu tenho nessa edição nova, que sai da Rocco, bem bonitona. E temos também o Harry Potter e o Cálice do Fogo, que eu trouxe nessa edição antiguinha, surrada, judiada, lida inúmeras vezes, mas é um outro livro que aparece aí também na série com a Rory lendo. E, ai gente, que saudosismo! E como era feia essa edição. Folha branca, um espaçamento estranho, não tinha margem direito, mas, né, a gente nem sabia, ainda tinha marca de impressão nas páginas, para vocês terem uma ideia que eu tô olhando aqui. Mas a gente se sujeitava a isso para ler os livros, principalmente quando eles lançavam. Não me arrependo, tenho um carinho enorme por essas edições, são as minhas relíquias da minha estante. Outro livro, então, é A Metamorfose, que eu tenho nessa edição aqui do Essencial do Kafka. Livro que eu li no desafio que eu fiz junto com a Nicole, de 5 livros em 5 dias. A gente tem um vídeo aqui que eu comento de todos os livros que a gente leu nesse desafio. A Metamorfose estava dentro dele e, gente, que sensacional esse livro. Eu amei de paixão, eu já quero reler, eu quero ler tudo que o Kafka escreveu na vida dele, até porque ele é mencionado por vários outros autores que eu gosto e que eu admiro, e como influência, né, influenciou pessoas como Gabriel Garcia Marques. Então,
Isso me traz ali muita vontade de adentrar ainda mais na obra dele. A Metamorfose é aquela história super conhecida, imagino eu que vocês devem conhecer, de um personagem que é o Gregor Samsa, que ele acorda metamorfoseado em um inseto. Então a gente vai acompanhar os impactos disso na sua família e nos seus relacionamentos ali familiares. Se você ainda não leu, ele é um texto curto que vale a pena ser lido e cumpra essa lacuna aí, né? Preencha essa lacuna no seu conhecimento, porque é um livro que muito ressoa ainda dentro de mim, muito me pego pensando nele. E é um livro muito potente, gente. Realmente, com certeza vai estar figurando em uma das melhores leituras aí de 2024. Temos também aqui, então, Miss Dalloway. Esse livro aqui que eu não gostei muito quando eu li, mas sabe, gente, que agora pensando bem, eu acho que se eu lesse de novo esse livro, eu ia fazer as pazes com ele. Tenho essa sensação, mas eu acabei não priorizando com outras leituras que eu tenho em andamento, tem bastante coisa aqui para ser lido. Imagino que vai ficar para os anos seguintes essa releitura. Quando eu ler, eu vou reler nessa edição da CLC. Minha primeira leitura foi na da Penguin, então vou ler por essa daqui porque eu acho que ela é mais bonita e ela é bilíngue, então eu acho que isso faz diferença na hora de for ler a obra, por ser um fluxo de consciência. Ele não é uma tradução tão simples assim de ser feita. Um livro que eu li pelo Kindle é o Ratos e Homens, e eu li também no desafio de 5 livros em 5 dias. Não vou lembrar agora, confesso pra você. Não, acho que eu não li no desafio. Mas é um livro curto que ele não estava funcionando pra mim. E quando eu vi, ele me atropelou, passou por cima de mim, deu ré e foi assim um estrago. Porque a gente vai acompanhar aqui 2 personagens, ele me lembrou muito do Flores para Algernon, porque a gente também tem um personagem ali que ele tem algum tipo de deficiência intelectual, e ele tem um amigo que meio que cuida dele, e eles vão para uma fazenda, esse personagem que tem uma deficiência intelectual acaba se envolvendo numa confusão ali. O desdobramento do livro assim é de partir o coração. Um dos livros também curtinhos, dá pra ler em um dia, que são muito potentes, fica também a indicação pra vocês. E uma das minhas últimas obsessões que eu ainda não superei, gente, confesso pra vocês que eu ainda estou imersa nesse universo do Gabriel Garcia Marques, dos 100 Anos de Solidão. Estou lendo o livro do Lhosa sobre o Garcia Marques e os 100 Anos de Solidão, que é uma dissertação de mestrado que ele fez. E eu estou apaixonada, estou na página ali 200 mais ou menos, de 600, e eu quero, quando terminar, voltar para o livro. Aqui a gente vai acompanhar a família dos Buendia, que vão formar, né, vão fundar um vilarejo, que é o vilarejo de Macondo, e a gente vai acompanhar então essa família ao longo de 7 gerações, vivendo nesse lugar, passando por guerras, passando por tudo quanto é tipo de situação que se possa imaginar, e como eles, como personagens e como família, como indivíduos, são solitários em tudo aquilo que está sendo construído. Livro sensacional, potente. No começo ele não estava funcionando para mim, ainda bem que eu continuei a ler, que eu fui teimosa, porque com certeza tá aí nos meus livros favoritos, e na releitura com certeza darei 5 estrelas para ele. Um dos livros que eu não tenho aqui é o Otelo. Eu li ele também com a Nicole, ela super me apoia e incentiva a ler as obras do Shakespeare. Eu li pelo Kindle. Eu gostei do Otelo, mas eu acho que eu gostei mais de Hamlet e de Macbeth. Macbeth, que é um dos livros também que aparece nessa lista, então eu tenho ele aqui nessa edição da LPM Pocket. Gostei muito, muito de Macbeth. Eu acho que no meu ranking assim está Hamlet, Macbeth e Otelo, das obras que foram as 3 obras que eu li até o momento do Shakespeare. Então fica também a indicação desses livros para vocês. Eu gostei mais de Hamlet porque tem muitas frases conhecidas que a gente fala do Hamlet sem a gente saber, e eu adoro esse encontro, assim, quando eu vou pro livro eu encontro aquilo que a gente fala no dia a dia. Parece que o mundo se abre, tudo faz sentido, tudo se conecta. É assim um arco-íris na minha cabeça, gente. Então fica também a indicação desses livros, dessas peças do Shakespeare que são super acessíveis e que percam o medo também de ler Shakespeare, porque eu tinha medo e a melhor coisa que eu fiz foi me desafiar a ir para as obras dele. Um dos livros que eu li esse ano e não funcionou para mim é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro a gente acompanha uma personagem, uma menina que vai narrar ali
tanto o relacionamento dela com o irmão, com o pai e com um amigo, também da moça que trabalha na casa dela. E a gente vai ter aqui uma visão de uma criança do que é o racismo, do que é um julgamento, do que é condenar uma pessoa, do que é a verdade em uma sociedade, como às vezes a sociedade vai manipular os fatos para acreditar naquilo que faz mais sentido para ela. Não funcionou esse livro para mim, é uma pena, eu não gostei da narrativa, não gostei de como a história foi se desenrolando. Então, não tenho muitas coisas boas para falar. Tem um vídeo que eu comento da minha experiência de leitura. Vou deixar também no card de descrição caso vocês tenham curiosidade de saber como que foi. Não podia faltar aqui O Morro dos Ventos Uivantes, esse livro aqui que me arrebatou. Se eu não me engano, foi a minha segunda leitura conjunta com a Nicole, de quando a gente começou a ler junto. E se eu não estou enganada também, eu acho que se eu não li em 2, foi em 3 dias esse livro que eu não conseguia largar ele. E fica a extrema recomendação desse livro. Eu acho que ele, a mesma forma com que os personagens são meio obsessivos, a gente fica obsessivo quando a gente lê este livro. Então nós vamos acompanhar aqui a história do Heathcliff e da Catherine, e como esse relacionamento deles, que antes era de irmandade, depois surge uma paixão, como isso vai estar impactando tanto a família deles quanto a família dos Linton. E, gente, tem que ler esse livro. Se você ainda não leu, leia. Tudo bem se você odiar os personagens, eles são detestáveis, eles tomam decisões que são totalmente questionáveis, mas é um livro que eu acho que é uma obra-prima. E eu não sou muito daquelas que falam você tem que ler este livro, mas isso daqui merece a nossa atenção, merece a nossa dedicação. E já quero reler também, vários livros desses eu já quero reler, mas esse daqui é um deles, para eu aproveitar mais o trajeto, já que eu li tão rápido, porque eu queria saber o desfecho, eu queria entender como as coisas iam se desencadear, então ele merece uma leitura um pouco mais calma e um pouco mais pausada. E o último livro desta lista que eu li é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Nós também temos resenha para esse livro aqui no canal. Esse livro me fez chorar em posição fetal, basicamente, porque esse é um livro de não ficção da Joan Didion. Ela vai compartilhar com a gente o processo de luto dela, de quando o marido dela faleceu. Ele teve um ataque cardíaco na frente dela, na sala de jantar, e ela conta como foi lidar com esse luto e todas as etapas pela qual ela passou. E eu tava com meu marido, não fazia tanto tempo que a gente tinha casado, e assim, gente, me pegou num lugar muito pessoal, muito íntimo, e doeu muito. É um livro que eu recomendo. Tem algumas ressalvas, como um excesso de ambientação, tem umas forçadas de barra que ela fica falando que era amiga de pessoas importantes, mas eu comento sobre tudo isso na resenha que eu fiz sobre esse livro, mas é um livro sim que vale a pena ser lido também. Avançamos então para os livros dessa lista que eu quero ler. Então temos A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro, se eu não ler este ano ele, provavelmente vou colocar ele na minha lista de 12 livros para 2025. A mesma coisa para Admirável Mundo Novo. Todo mundo fala que provavelmente vai ser a distopia que eu vou mais gostar. Eu também acho, não sei porquê, mas a gente dá espaço para as nossas vozes da cabeça e essa vai ser atendida. O Conde de Monte Cristo também quero ler, eu gosto muito do filme, então se eu gostei do filme e todo mundo fala que o livro é imensamente melhor, quero ver como que vai ser essa experiência. Temos 2 livros do Dostoiévski que não, gente, eu ainda não li, que é O Crime e Castigo e Os Demônios. Eu sei que Os Demônios vai ter leitura conjunta no Clube Edson, então provavelmente eu lerei com eles. Um dos livros que eu tenho daí na minha estante, que esses que eu comentei até agora eu não tenho, é o Don Quixote, que está na minha lista de 12 livros para 2024. Na verdade, eu contei ele como um livro só, mas eles são 2 volumes. Eu acho que eu podia ter dado uma roubadinha, mas não foi o caso. E esse é um livro aqui que, da mesma forma com que Kafka, ele é imensamente referenciado nas coisas que eu leio, Don Quixote também é, então isso me deixa assim com uma gana de ler, sabe? Então eu acho que eu provavelmente vou começar ele no mês de junho ou julho no máximo. Um dos livros que eu estou curiosíssima para ler é O Coração das Trevas, do Conrad. Conrad também influenciou Gabriel Garcia Marques. Isso me deixou extremamente curiosa e todo mundo diz que é um livro que é desconfortável de ler. Então quero saber como que vai ser a minha experiência.
Um livro que também todo mundo diz que eu vou gostar e que eu quero acreditar em vocês, eu estou pagando para ver, é o Jane Eyre. Eu ainda não tenho também na minha estante. Eu queria ler ele ainda este ano. Um livro que eu tenho certeza que sai a leitura este ano ainda é O Senhor das Moscas, porque vai ter a leitura com o Clube Eds, na turma Light, como eu comentei. Temos também aqui Madame Bovary, gente. Eu tentei começar esse livro, eu só que estava naquele momento que eu estava com muitas coisas em andamento e eu acabei não conseguindo priorizar, mas tem que sair essa leitura também. Mais um russo figurando nessa lista é O Mestre e Margarida. É um livro que eu já vi algumas resenhas, me deixa extremamente curiosa, eu acho que tem grandes chances de eu gostar. E esse livro belíssimo, Moby Dick, do Melville, esse é um dos livros que também está no meu radar. Todos esses que eu estou comentando da lista são livros que eu ainda não li, alguns que eu ainda não tenho também, mas que eu quero ler, que estão no meu radar aí, se não para esse ano, pro ano que vem. Então, o Moby Dick está na mira também. Temos também O Nome da Rosa, do Eco, que eu quero ler. É um livro que eu acho que vai ser bem diferente de ler. Temos aqui O Retrato de Dorian Gray, que é esse livro que eu estou sedenta para lê-lo. Eu vou ler ele com a Mari, do Livros e Repertórios. Ela vai fazer uma LC com o clube de membros dela. Eu tenho nessa edição aqui da Biblioteca Azul, que ela é quase um estudo. Ela tem páginas e páginas de notas complementares à leitura, e a versão estendida, né? Na verdade, a versão não censurada, não que é estendida. Ela é não censurada, então ela tem mais capítulos. Eu vou fazer a leitura daí por essa daqui, e fora que eu acho belíssima essa edição. Outro livro da minha lista de 12 livros para 2024 que tem que sair é Orgulho e Preconceito. Eu já li Persuasão, da Jane Austen, que eu não curti. Comecei Emma, fui até os 50% e abandonei. Espero ter uma experiência melhor com Orgulho e Preconceito. Eu acho que talvez eu goste mais das Irmãs Brontë do que da Jane Austen. Podem me matar, que eu sei que temos inúmeros fãs da Jane Austen, mas eu ainda não consegui ler um livro ali que eu tenha me conectado. Espero que esse daqui seja esse livro que vai me tirar aí dessa zona cinzenta com essa autora. Tenho aqui também A Letra Escarlate, mais um desses livros que, na verdade, esse livro me perdeu no prefácio. Ele tem um texto aqui inicial chatíssimo, chatíssimo, e ele é infinito. Deixa eu ver até que página que ele vai. Ele vai até a página 60. E daí eu não consegui vencer essas páginas, acabei deixando ele para um outro momento. Mas é um livro que me interessa muito ler. Eu quero tirar ele aí. Qual que é o meu plano? Tentar finalizar um dos livros que eu estou lendo e pegar um desses aqui que estão na mira aí de serem lidos, que eu já tenho na minha estante principalmente. Espero que chegue então em breve a vez da Letra Escarlate. Temos o Siddhartha, do Hesse. Eu não sei o porquê exatamente esse livro me atrai, mas eu acho que é um livro que tem bastante chance de eu gostar, bem como um outro livro do Kafka, que é O Processo, que eu tenho aqui na minha estante. Tô muito curiosa com essa leitura. Ele é um livro que ele não é tão curtinho, apesar de ele ser essa edição menorzinha aqui, né, da Companhia das Letras, que é o livro de bolso. Espero também lê-lo em breve. Eu sei que a Nicole já leu, o pessoal do Eds Light também já leram, e eu não estava ainda no clube nessa época, eu entrei um pouquinho atrasada, então provavelmente quando eu ler daí eu consumo também esses conteúdos complementares. Da mesma forma com que eu quero ler A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, eu quero ler também os diários dela. O pessoal comenta que é bom ler no momento que você esteja bem, porque é um livro meio pesado, assim, tem muitas flutuações de humor. Tenho muito interesse pelo diário, então talvez eu leia ele quando eu estiver lendo também A Redoma de Vidro. Vou fazendo ali esse cotejamento entre as duas obras. Quero ler também Guerra e Paz, do Tolstói. Eu ainda não tenho esse livro na minha estante. Teve uma promoção agora, mas eu acabei não adquirindo. Eu acho que dos calhamaços daí do Tolstói só vai faltar esse, porque Ressurreição eu vou ler este ano. Mas para finalizar essa nossa lista aqui infinita, temos também Cartas a um Jovem Poeta. Esse é um livro que eu acabei de ganhar, ganhei de aniversário ele. É um livro que todo mundo comenta, todo mundo fala que é belíssimo. Tenho altas expectativas. Quero tirar também, esse aqui é um livro que eu quero ler assim no final de semana, que eu preciso de algo um pouco mais tranquilo, algo ali mais realmente para eu descansar a minha mente, ler coisas bonitas, coisas belas. Eu com certeza vou aproveitar daí esse livro para essa finalidade. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha resposta aqui para essa lista. Como eu comentei, a lista está na descrição. Eu espero que vocês respondam e venham aqui me contar daí
que vocês já leram, o que falta ler, o que está no radar de vocês de leitura também. Vamos continuar este papo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quero agradecer também os membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia. Espero vê-los no próximo vídeo aqui do canal.